Olá, quando você liga o rádio ou vê a televisão, você compreende bem o que lhe é informado sobre saúde? Você acha que os programas passam uma mensagem correta ou ainda guarda um pouco de dificuldade, de confusão até na cabeça? Para entender um pouco como é que funciona essa questão da mídia e a saúde, Cidadania de hoje recebe o Dr. Rivaldo Venâncio, ele que é diretor do escritório regional da Fundação Oswaldo Cruz, em Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, doutor Rivaldo. Então, a mídia sabe falar sobre saúde? A mídia sabe sim, tem uma larga experiência no Brasil. No entanto, necessariamente, o que é falado não é compreendido pela população. Então não tem a linguagem certa? Por vezes não, depende a mídia e depende o assunto que se trata. Alguns assuntos temos observado que a mídia trata muito bem e a população absorve essa informação muito bem. Outros nem tanto. Então, encontrar a dose entre o que a população quer ouvir e é capaz de entender, captar e, por vezes, mudar os seus hábitos é um aspecto. O outro aspecto é como transmitir essa mensagem e qual o tempo que se espera para que haja um retorno. Muitas vezes o que nós, profissionais, pesquisadores, professores, enfim, profissionais de saúde e não da comunicação, temos observado é que há a carência de uma continuidade, ou seja, as campanhas vêm de forma espasmódica, aos sobressaltos, de acordo com alguns pontuais momentos. nos momentos críticos. São extremamente pontuais e não necessariamente esta inserção pontual produz o efeito necessário no curto espaço de tempo imaginado por quem está tentando atingir aquela população. A campanha das doenças sexualmente transmissíveis, dentre as quais o HIV/AIDS, é um grande exemplo. Geralmente essa campanha ela se torna pública numa magnitude, numa intensidade maior, no período que antecede as grandes movimentações, em especial o Carnaval. O senhor está falando de mídia, e quando nós falamos de mídia, existem, podemos chamar duas ferramentas. Existe a publicitária, né, que são as campanhas que o senhor se referiu, e existe o noticiário corriqueiro, diário, da imprensa propriamente dito. O que se percebe, segundo alguns analistas, é que esse trabalho feito pela imprensa normalmente está em cima do que é espetacular. É o novo medicamento que apareceu, o novo exame, uma cura milagrosa. É essa leitura que a área técnica faz do comportamento da imprensa do seu lado jornalístico? Muitas vezes o que se observa, né, e aqui é a voz, como disse, de um profissional de saúde, não da comunicação, o que se observa é que há alguns temas que entram de forma sensacionalista numa agenda de toda a área da saúde que é muito mais ampla. E não necessariamente aquele assunto que ganha grande visibilidade em determinado momento está sendo tratado de forma adequada ou, por outro lado, tem a relevância quando comparado com outros temas da área da saúde que incomodam ou que atingem a população. Nós vimos muito recentemente, por exemplo, uma campanha maciça e foi objeto da discussão do seminário promovido pela Fundação Oswaldo Cruz aqui em Brasília, hoje, durante o dia todo, a questão do noticiário relacionado ao ebola. Outros problemas de saúde muito mais próximos da população brasileira foram como a tuberculose ou a malária. Ou o trânsito. O trânsito é um problema hoje dos mais graves que o Brasil tem. Aliás, a violência como um todo, incluindo o trânsito, o assassinato, o suicídio, os acidentes de trabalho, são problemas gravíssimos para a saúde pública brasileira e não necessariamente têm o destaque cotidiano que deveriam receber. Ou quando tem nas páginas do noticiário de polícia. Exato. E não exatamente no de ciência, de comportamento. Nós estamos falando de um grupo de causas de morte, por exemplo, a violência, que mata por ano 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. E é entendido a segurança como um problema de violência e não de saúde pública. Acho que esse casamento entre a segurança, a cidadania, a saúde pública, no caso da violência,
é fundamental. Acidente de moto não é um problema do guarda de trânsito, do policiamento de trânsito. É também, mas é sobretudo um problema de saúde pública. O senhor estava falando das diversas endemias. Nós temos casos, como citei há pouco, da tuberculose, da malária, que são muito mais presentes no cotidiano do cidadão brasileiro, mas que não contam com a mesma simpatia do que, por exemplo, a prevenção da AIDS. Como é que o senhor analisa essa situação? Existe uma discriminação, doença de pobre, doença de rico na mídia? Olha, essa polêmica ela existe, né? É difícil dizer o que há de mais relevante. Hoje nós sabemos que a tuberculose, por exemplo, de um modo geral, ela está em grande quantidade confinada às pessoas pobres, aos presidiários, aos indígenas, aos moradores de rua. São o que não dá Ibope. Os três grandes, até dá Ibope, mas não incomoda, talvez, aqueles que têm maior visibilidade do ponto de vista de camada social nos meios de comunicação. A chamada camada média urbana, ou, se quer usar outra terminologia, as chamadas classes médias não são atingidas por esse problema. A questão indígena é noticiário no mundo inteiro, sim, mas não interessa, talvez, dar visibilidade a esse problema. Há pouco eu tratava desse tema e nós tínhamos, por exemplo, uma taxa elevadíssima de mortalidade infantil. No ano passado foram quase 600 crianças indígenas e o depoimento que nós obtivemos é que as mesmas políticas de saúde e a mesma educação de saúde que chega para o cidadão que mora nas cidades, nos centros urbanos, não chegam aos povos indígenas, não chegam ao homem do campo. O senhor acha que a mídia não tem a capacidade de falar para todo o Brasil? Capacidade tem. Eu não creio que seja um problema técnico. É o formato como essa mensagem é produzida e é veiculada. E em que momento interessa. Porque muitas vezes a dificuldade que tem naquela comunidade indígena pode ser um conflito pela posse da terra, no imaginário dos próprios indígenas, e não a tuberculose. Então tem o lado de quem está veiculando, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, está veiculando a mensagem, mas tem também a situação em que aquela população que deveria absorver aquela mensagem se encontra naquele momento. Muitas vezes a mensagem que nós estamos passando hoje pode não estar no time, no tempo que aquela pessoa que está recebendo gostaria de recebê-la. Falta uma melhor formação dos profissionais de comunicação. No passado havia mestrado até de comunicação em saúde, mas parece que saiu de moda. Acho que falta um casamento mais íntimo, uma aproximação mais intensa entre os profissionais de saúde e os profissionais de comunicação. Tanto uma parcela significativa dos profissionais da comunicação tem dificuldade de abordar determinados tipos de problemas na área da saúde, como os profissionais de saúde, em sua ampla maioria, têm grande dificuldade de entender a dinâmica da comunicação, como que ela funciona, quais são as dificuldades que tem o jornalista para produzir determinada matéria, determinado tempo. Então, me parece que há uma dificuldade no diálogo entre essas duas grandes categorias profissionais. No idioma também? O idioma que um fala não é compreendido pelo outro? Mais ou menos o que nós vemos no relacionamento dos profissionais de saúde com os profissionais da estatística. Nem sempre nós brincamos, uma pessoa expert em estatística que fale um idioma entendido pelo profissional de saúde. E essa aproximação criou, inclusive, uma nova disciplina, a bioestatística, aquela estatística que está junto com a biologia, junto com a biomedicina, para que esse linguajar seja compreendido por ambos. O senhor diria que existe uma interferência econômica dos grandes laboratórios transnacionais, das grandes empresas que produzem equipamentos para a área da saúde, na definição do que a mídia hoje está divulgando em termos de noticiário sobre saúde? Veja bem, uma afirmação perigosa, porque eu não tenho elementos, eu não acompanho como se dão os contratos, as licitações dos meios de comunicação com a indústria farmacêutica. Eu estaria liviano, ou da indústria de equipamentos hospitalares, eu estaria sendo liviano se fizesse essa afirmação. Posso dizer, no entanto, que
aquilo que eu vejo em um hospital universitário, em escolas, em postos de saúde, em consultórios, a peregrinação de representantes de laboratórios divulgando, fazendo propaganda de seus produtos. Faz parte do sistema capitalista, a fabricação e a venda do produto. Em determinados momentos, se não houver um cuidado, essa propaganda ultrapassa ou ameaça ultrapassar os limites da ética dos profissionais. Mas o senhor acha que chega, porque hoje com o mundo globalizado, um novo equipamento, um novo medicamento que surge no exterior, imediatamente é difundido pelo rádio, pela televisão, pela internet, e começa uma pressão internamente no Brasil para que aquele medicamento seja reconhecido, para que a Anvisa libere a importação, para que o SUS inclua na sua lista de medicamentos utilizados pela rede pública. O senhor acha que, consciente ou inconscientemente, os meios de comunicação acabam contribuindo para isso e jogando por terra, às vezes, terapias consolidadas e com sucesso? É a impressão que nós temos. Eu não tenho como fazer a associação causa e efeito, né? Agora, a observação que nós temos, indiscutivelmente, muitas localidades do país, muitas cidades, querem, por exemplo, implantar um aparelho de ressonância magnética, sendo que aquele raio-x lá, que ele tem há 5, 6 anos, não está funcionando adequadamente. Então, esta pressão pela modernidade dentro do setor saúde, ela existe. Aliás, diga-se de passagem, que é um dos poucos setores nos quais não há uma substituição tecnológica imediata. O fato de eu incorporar um novo equipamento de diagnóstico não significa dizer que eu estou abandonando um antigo. Depois da ultrassonografia, tem o raio-x, vieram as tomografias, e os raios-x continuaram, e a ultrassonografia continuaram. Vieram as ressonâncias magnéticas. A tomografia persiste, o raio-x persiste, o ultrassom persiste. Não são tecnologias que vão se modernizando e substituindo as anteriores. Nós não temos os celulares antigos nossos. O celular novo nosso substituiu o antigo. O nosso computador pessoal, ele substituiu o antigo. São tecnologias, a nossa televisão que temos em nossa casa, ela substitui uma antiga. No caso da área da saúde, esses novos equipamentos mais modernos não necessariamente substituem o antigo. Ou seja, isso tem uma carga financeiro, um custo financeiro para o sistema incalculável. Agora, nós tivemos recentemente, ainda corre pelas páginas dos jornais, o episódio do medicamento desenvolvido na Universidade da USP, no campo de São Carlos. Um medicamento que supostamente teria efeitos melhores no tratamento para o câncer. Como é que você analisa toda essa relação mídia, área de pesquisa, área de saúde, um setor, a Anvisa dizendo que não pode ainda ser, nem fazer testes ainda porque está no estágio preliminar de desenvolvimento. Do outro lado, uma pressão midiática para que medicamento seja liberado para pessoas que já estão no estágio avançado da doença. Veja bem, em se tratando de câncer, e em muitos casos, o desespero dos parentes ou dos familiares, ou mesmo da pessoa que está com câncer, é compreensível. Muitos deles em estágio terminais, que tentaram outras alternativas terapêuticas e que não têm alternativa. Surgindo uma luz no fim do túnel, sendo tênue ou não, eles vão querer essa alternativa. Então, vamos aliviar, digamos assim, o ímpeto de quem está procurando o medicamento para tratar uma doença extremamente grave, muitas vezes em estágio terminal. De outro lado, tem, me parece, um equívoco de comunicação da instituição de ensino superior, das melhores do país, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. No entanto, com a complexidade da ciência e do desenvolvimento científico e tecnológico, hoje em dia é muito difícil, eu não diria impossível, mas quase impossível, alguém fazer a pesquisa, descobrir a molécula, produzir um produto, testar esse produto, validar esse produto, comercializar e distribuir esse produto.
Este erro parece gritante. Quanto pesquisador, sou pesquisador, existem normas metodológicas para que um novo medicamento chegue ao mercado, que uma nova vacina chegue ao mercado, que um novo kit diagnóstico chegue ao mercado. Tem-se etapas a serem perseguidas, ser ultrapassadas, ser cumpridas. Mas eu diria que houve uma prestação de serviço público por parte da mídia ou uma pressão sensacionalista? Ou um equívoco da universidade. Talvez um pouquinho de tudo junto. Porque não é usual uma universidade produzir um produto e ela mesma está vendendo e ela mesma está distribuindo quase que em lugar nenhum do mundo. São etapas diferentes, produz, entrega. No caso de São Paulo, podia ser, sei lá, a Fundação de Remédios Populares de São Paulo, que é uma fábrica de medicamentos, que tem uma expertise, que tem uma estrutura montada dentro das normas de biossegurança e de toda a modernidade que a Anvisa exige. Então, nós não podemos trocar os horizontes. Guardadas as devidas proporções, nós vivenciamos, no início de 2015, uma polêmica entre uma parte... Com canabiol. Não, com a vacina do Butantan, que havia uma certa pressão, aquela epidemia, milhares, dezenas, centenas de milhares de casos de dengue no estado de São Paulo, e havia alguns segmentos do governo de São Paulo que diziam, olha, a Anvisa está impedindo a população de São Paulo de ter acesso a uma vacina. Em determinado momento, baixada a poeira, ficou claro que a Anvisa estava com a razão. Existem protocolos a serem seguidos, existem etapas a serem seguidas até que uma vacina possa ser utilizada de larga escala. Então, houve um equívoco, aparentemente, quem está lá no Mato Grosso do Sul, olhando o noticiário do Brasil Central e do Sudeste, houve um equívoco na dosagem, tanto da instituição que produziu, da universidade, como dos meios de comunicação. Por outro lado, existem as mídias sociais, os Facebook da vida, o WhatsApp, que são incontroláveis. Então, a população também entrou nessa onda, não dá para saber quem foi mais, digamos assim, influenciado. Se foi a população pela mídia ou a mídia influenciada pelas redes sociais. Pela pressão popular. Voltando às campanhas, nós temos exemplos de êxito, né? Por exemplo, a campanha de combate à poliomielite, a campanha de prevenção da AIDS, são campanhas que começaram na década de 80 para cá, criaram um comportamento social na população brasileira. Por que o mesmo êxito não foi obtido em outras endemias tão difíceis que abrangem o país? Eu acrescentaria ali como uma das campanhas, talvez a mais exitosa, junto com a poliomielite, a do combate ao tabagismo. Tabagismo. Fantástico a conquista do Brasil nessa área. O que eu vejo em relação, por exemplo, a dengue, chikungunya e zika, são doenças, aliás, todas essas doenças transmitidas... Só um parênteses, a população ainda não ouviu falar da zika, né? Vamos falar da zika. Então. Já apelidaram a chikungunya de chikungunya, daqui a pouco vão estar dizendo que vai dar zika na população, né? Exatamente. Para quem não sabe, a zika é uma nova epidemia que está vindo da área oeste da África para a América do Sul, já se fez presente no Nordeste brasileiro e também é transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão da dengue e também a transmissão da febre amarela. Essa zika preocupa? A população já está sabendo dela? A população do Nordeste está sabendo, o restante do Brasil nem tanto. Ela foi dita inicialmente de se tratar como uma doença de evolução benigna, até determinado momento acreditamos piamente nisso. No entanto, nos últimos meses têm sido relatados casos, vários, dezenas de casos, de complicações neurológicas associadas com a infecção pela zika. A chamada síndrome de Guillain-Barré, que é um comprometimento neurológico autoimune, é uma resposta que o organismo dá à presença do vírus, à passagem do vírus pelo seu corpo. E agora, recentemente, o Jornal do Comércio de Pernambuco noticiou um suposto surto de microcefalia em Recife, que poderia, uma das hipóteses para explicar aquela grande quantidade de casos de crianças nascendo com a cabeça muito pequenas, poderia ser a infecção por zika. Uma das hipóteses. Isso foi noticiado há cerca de uma semana no Jornal do Comércio de Pernambuco e é extremamente preocupante.
Porque, se confirmada essa associação da infecção por Zika com a microcefalia, nós poderemos estar diante quase que de uma tragédia sanitária. E tudo provocado por um mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, que o Brasil vem tentando erradicar aí há décadas, e por que, nesse caso, os meios de comunicação, a propaganda, o jornalismo não conseguiram mudar o comportamento da sociedade? A complexidade, que envolve, do ambiente, que envolve as condições que geram, que proporcionam a multiplicação do Aedes aegypti é muito grande. Então, nós temos situações ligadas ao comportamento das pessoas, mas tem situações ligadas aos 500 anos de desenvolvimento econômico e social do Brasil. O Brasil, há século mais ou menos atrás, fez a opção pelo desenvolvimento social e econômico em alguns pontos do litoral. E essa concentração populacional, a partir de determinado momento, gerou uma população periférica em um crescimento acelerado, desordenado, sem o necessário manejo ambiental. Isso, em determinadas circunstâncias, dificulta o recolhimento de lixos. Tem grandes comunidades, que as favelas de antigamente, né, que quase impossível uma coleta de resíduo sólido adequada ali. O abastecimento de água para uso doméstico adequadamente naquelas situações. E também vem, nos últimos anos, a crise hídrica. Nós não podemos afirmar que a falta d'água no estado de São Paulo proporcionou essa gigantesca epidemia registrada em 2015. Mas nós podemos afirmar com uma certa margem de segurança que a falta de água regular fez com que a população armazenasse água em recipientes improvisados que podem ter se transformado em focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, levou às epidemias, à grande epidemia de dengue, vão chegar chikungunya e vai chegar zika. Aliás, um parêntese. Eu tenho dito para os meus alunos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que quem viver os próximos 20 anos, 25, 30 anos, irá conviver com as epidemias de dengue, chikungunya e agora zika. A não ser que um aporte tecnológico muito bom, muito eficaz, surja nesse período, que seria uma vacina com eficácia adequada, que pudesse ser utilizada em larga escala, com custo acessível, ou uma modificação tecnológica no mosquito transmissor, no próprio Aedes aegypti. Por que eu faço o recorte de 20, 30 anos, que eu até julgo otimista? Seria o período necessário para o Brasil resolver minimamente esse passivo ambiental que ele tem, e habitacional, e de locomoção e de mobilidade. Senão, vai continuar tendo dengue, por maior que seja a campanha publicitária, por maior que sejam as campanhas educativas. Infelizmente, as condições ambientais que proporcionam a multiplicação do mosquito estão dadas e, muitas vezes, longe da governabilidade do cidadão comum. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Cidadania de hoje debateu a mídia e a saúde. Você é bem informado pelos meios de comunicação? Se quiser comentar essa entrevista, telefone para nós. O número é 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.